a tua Bíblia e abra comigo na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Eu vou colocar aqui para você o texto, para que você possa acompanhar a leitura comigo. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Eu quero falar com você hoje, inclusive esse é o tema da minha ministração, daqui a pouquinho às 10 da manhã, a necessidade de nós estarmos juntos. Estarmos juntos é algo essencial ao ser humano. Deus não fez o ser humano para viver sozinho. Olha o que Paulo escreve aqui na sua carta aos Hebreus, elucidando bem essa situação. Tá? Deixa eu abrir aqui. Eu fui mexer aqui na tela e eu consegui. Pronto, agora sim. Ok? Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Parece que não congregar já era uma prática da igreja na época de Paulo. Não é uma ideia pós-moderna, não é uma ideia que veio por conta da pandemia ou do século XXI, da violência ou coisa parecida. Na época do escritor aos Hebreus, que era justamente também a época de Paulo, eu não quero dizer aqui quem escreveu Hebreus foi Paulo, não é isso? Eu quero dizer para você que já há 2000 anos atrás havia uma evasão daquilo que é justamente a questão da igreja, a questão daquilo que é a congregação. E o escritor de Hebreus, ele se levanta aqui justamente para trazer no verso 25 do capítulo de número 10, essa admoestação. Judeus haviam se convertido ao cristianismo. Eles estavam sendo perseguidos por quem? Pelos judeus tradicionais, pelos rabinos, que não queriam perder o público da sinagoga, que queriam continuar dizendo que a circuncisão era necessária. E quando eu falo que eles estavam sendo perseguidos, não era apenas algo moral. Não. Muitos deles estavam tendo seus bens confiscados. Tinha gente sendo expulsa impiedosamente do meio da sua família. Se ele ouvia Cristo, a família o expulsava. E como se já não bastasse tamanha crueldade, ainda tinha uma classe de cristãos que estavam perdendo todo o seu benefício como judeus em meio à sociedade judaica. Então, era algo assim, ninguém queria vender, ninguém queria comprar, ninguém queria se relacionar, ele poderia ter os seus bens confiscados, e até mesmo ser expulso daquilo que era a sua família. E aí o que estava acontecendo? Isso estava amedrontando a igreja. Isso estava causando um desconforto na igreja. Havia uma queda espiritual naquilo que era a vida dos judeus convertidos a Cristo. E aí, então, o que os hebreus estavam deixando de fazer? E, consequentemente, porque eles estavam deixando de fazer o que nós vamos falar hoje, eles estavam sendo mais e mais afligidos. O que nós precisamos aprender ao lermos esse texto de Hebreus 25 e meditarmos na palavra que eu vou trazer hoje pela manhã para você, é que o alerta de Paulo, o alerta do escritor aos Hebreus, há 2000 anos atrás, é extremamente moderno para nós, para entendermos que precisamos atentar a isso para não sermos derrotados na nossa vida espiritual. Vou ler de novo o texto para você, esse texto que está aí na tela, não deixando a nossa congregação
como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Qual era o grande problema dos hebreus? Qual era o grande problema daquele povo que havia se convertido ao cristianismo? Era justamente a perseguição? Não. Era o deixar de congregar. Eu vou dizer aqui que a perseguição se transformou em uma motivação. A perseguição se transformou em uma desculpa. É isso que eu olho e vejo de uma maneira muito clara. A perseguição se transformou naquilo que era o motivo deles estarem deixando de congregar. E é isso que a gente acaba enxergando e vendo nos dias de hoje. Estamos aí nesse momento de pandemia ainda, um momento de incerteza, um momento de grande adversidade, um momento de luta. E o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto que, ao longo desses 2000 anos, quando a luta chega, a primeira coisa que acontece é que, em vez da pessoa se fortalecer, ela se desanima. E esse desânimo faz com que ela venha a abandonar aquilo que é a congregação. Ao longo de quase 30 anos de ministério, eu já pude acompanhar diversas pessoas em diversas situações. Certa vez, acompanhando uma ovelha, eu vi que essa ovelha ela estava esfriando na fé. Ela que tinha um hábito de oração, já não orava mais como era o seu hábito. Ela já não lia mais a palavra como era antes o hábito. E, consequentemente, ela estava indo menos à igreja. Então, eu perguntei para ela, como é que você está? Você está bem? E a resposta dela, eu me lembro de uma maneira clara, foi a seguinte: não, olha, eu tenho enfrentado muitas lutas. E eu tenho perdido a motivação de ir à igreja com frequência. Quando eu ouvi esse relato, para mim, muito triste, eu imediatamente a encorajei. E qual era o objetivo do meu encorajamento? Era motivá-la a permanecer firme com Cristo. Era tentar reacender a chama que eu vi que estava se apagando dentro dela. E aquela pessoa, ela disse assim: eu estou tão fraca, eu não tenho forças para voltar. E por mais que eu insistisse, o que eu vi foi que aquela pessoa foi esfriando, e criando um sentimento, querido, entenda uma coisa, um sentimento religioso de que eu estou bem da maneira como eu estou. Brasa só é brasa quando ela está na fogueira. Brasa só é brasa no braseiro. E talvez você identifique uma pessoa assim, que o nosso desejo, a nossa oração, seja que essa brasa, que hoje é um carvão seco, ela volte a sentir o ardente desejo de Jesus Cristo, de estar presente diante do Senhor, independente daquilo que são as circunstâncias. O que nós precisamos entender, queridos, é sermos maduros. Maduros. Paulo fala em Romanos, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que a nossa caminhada com Cristo deve ser uma caminhada rumo àquilo que é a maturidade. Não é tempo mais de sermos meninos. O tempo de menino já passou. E o que tem a ver essa questão de eu dizer para você, hoje, dia 29 de agosto, que Deus nos chama à maturidade, é nós entendermos que a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Deus tem ministrado o coração da bispa Suami na palavra de João 16:33. Nós estamos aí finalizando uma semana inteira de jejum e oração baseado nessa palavra. João 16:33, eu vou projetar aqui na tela para você, para que você possa
entender daquilo que eu estou dizendo e como que uma coisa, ela justamente se conecta à outra. Deixa eu colocar aqui na tela para você, ok? No mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Qual foi o tema da nossa vigília na última sexta-feira? Tem de bom ânimo. Pelo que é que nós estamos orando? Para que você tenha bom ânimo, não tenha medo. A promessa do Senhor foi essa. Nós não teríamos um mar de rosas. Nós não voaríamos num céu de brigadeiro, nem navegaríamos num mar de almirante, nem caminharíamos numa estrada de general. Talvez eu nunca tenha ouvido essa expressão, né? Céu de brigadeiro você já ouviu. Mar de almirante eu já ouvi. Agora, estrada de general não ouvi. Bom, se uma força armada é do céu, outra é do ar, né? Outra é da água, e o exército é da terra, então a estrada de general, uma estrada planinha, né? Direitinho. Não foi isso que Jesus prometeu. O que Jesus disse para nós é que nós teríamos aflições, mas nós não deveríamos temer, querido, querida, não tenha medo, porque a nossa vitória está em Cristo. Repita comigo, a minha vitória está em Cristo, ainda que eu tenha aflições. Eu preciso entender isso. A minha vitória está em Cristo. Jesus já havia predito, a aflição será uma realidade na vida daquele que for fiel a Ele. E o que nós estamos vendo hoje em meio à igreja é que muita gente se perde no meio da caminhada. E agora não tem tempo para adorar, não tem tempo para ler, não tem tempo nem mesmo para assistir uma transmissão. Que dirá estar no culto? Que dirá se envolver com o ministério e a igreja? E aí quando você pergunta para a pessoa, mas qual o motivo dessa ausência? A resposta, muitas vezes, é a mesma. Ai, é muita luta. Ai, é muita dificuldade. Eu nunca vou me esquecer. Era o ano de 2004. Eu era pastor lá na Ilha do Governador. A Ilha do Governador, lá da Alessandra, da Stephanie e do Max. Ali na Estrada do Galeão, o número era 1454, do lado do Bradesco. Tinha um Bradesco, uma agência de automóveis, e a igreja ficava bem ali. Que lugar bacana, que prédio bacana aquele, prédio bom. E eu me lembro que eu fiz uma reunião num sábado. E você vê, eu estou falando de 2004. Estou falando de 17 anos atrás. E qual foi a tônica dessa reunião? Era uma reunião com os voluntários da igreja, aqueles que haviam entendido que serviam a Deus por uma causa maior, que serviam aos seus irmãos por uma causa maior. E falando ali, eu falava a mesma coisa que eu estou falando hoje, 17 anos atrás. E uma irmãzinha disse assim, bispo, eu tenho estado distante da igreja porque eu tenho enfrentado muitas lutas. E, queridos, eu fui tão grosseiro naquele momento que de imediato eu disse assim, irmã, vai enfrentar mais e mais. Depois eu vi o que eu tinha falado, da maneira como eu tinha falado, e eu vi que era uma verdade. Mas a gente às vezes precisa ser um pouquinho mais polido para falarmos as nossas verdades. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Pedir perdão ali pela palavra também. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é isso. A luta não pode ser um motivo para você se afastar da tua congregação, porque senão você vai ter mais e mais lutas. Você vai ter mais e mais lutas. Ah, por que eu não estou indo à igreja por causa da luta? Aí eu me afasto e eu me torno uma presa fácil. National Geographic está cheio de filme assim, do antílope que se afastou da manada e virou presa fácil para o leão.
Eu vi uma vez um artigo falando que por que um leão não ataca uma manada de zebras? Porque aquelas listras se confundem umas com as outras e quando ele olha, ele não vê diversas zebras, ele vê um grande e enorme monstrão daquele tamanho branco e preto. É assim que ele enxerga. Olha o que é a grandiosidade da natureza e esse princípio de Deus, estar junto, te faz parecer maior diante daquele que é o teu predador.